Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Pessoal, eu tô meio resfriadinho, essa mudança de tempo vocês sabem como é, então eu já peço desculpa pela minha voz ou algo do tipo. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Marilyn Stanley nasceu em 1989 em Union, um condado que pertence ao estado de Kentucky, lá nos Estados Unidos. Ela sempre foi uma mulher muito sorridente, alegre e divertida. Ela se formou na Union High School e algum tempo depois conheceu um rapaz de quem engravidou e teve um filho. Marilyn se mudou para Boone para trabalhar e criar seu filho Carter sozinha. O relacionamento com o pai da criança, depois de alguns meses, se tornou insustentável. Ela então decidiu criá-lo sozinha. Boone é bem pertinho de Union, então Marilyn contava com o apoio e ajuda de sua mãe, chamada Linda, sempre que precisava de qualquer coisa. A Marilyn começou a trabalhar na Book Warehouse, e isso foi maravilhoso para ela, porque ela adorava livros e lia com muita frequência. Ela inclusive lia diversos livros para o seu filho, e de acordo com declarações de familiares e amigos, Marilyn e seu filho formavam uma dupla imbatível. Eles eram muito apegados e carinhosos um com o outro. Tudo corria bem, até que em 2015 a vida da jovem mãe tomou um rumo bastante diferente, e sua vida nunca mais seria a mesma. Marilyn raramente saía de casa, porque sua rotina tinha horários bastante apertados. Ela se dividia entre as tarefas de trabalhar, fazer horas extras, pagar as contas, criar e educar o seu filho Carter, acompanhar o desempenho dele na escola, dar atenção para os seus familiares e com tudo isso não sobrava muito tempo para ela se divertir. Mas após várias insistências de amigos, ela acabou cedendo e marcou uma noite para sair e se divertir com seus amigos. Ela não sabia até aquele momento, mas esse passeio mudaria o rumo de sua vida para sempre. Algumas horas depois, ela estava dançando com amigos, rindo muito e tomando alguns drinks em um barzinho. De repente, ela avistou um rapaz chamado Zachary Gross. Não se tem muitas informações sobre o passado do Zachary. O que se sabe é que ele era alguns anos mais velho que a Marilyn e teve uma infância bastante triste, morando de tempos em tempos em abrigos para meninos. E não existem informações precisas a respeito de seus pais. Acontece que ele não era um rapaz totalmente desconhecido para a jovem. Isso porque ele tinha estudado no ensino médio junto com a irmã mais velha da Marilyn. Então eles eram adicionados no Facebook um do outro, embora não fossem amigos e não se falassem. É muito comum acontecer isso, né, gente? Nas redes sociais, às vezes a gente tem parente, amigo, que conhece outros amigos, que acaba que todo mundo se adiciona, mesmo sem serem próximos. A Marilyn lembrava dele e por isso um sorriu para o outro, e então ele acabou se aproximando e puxando assunto com ela. A Marilyn descreveu Zachary como um homem com um charme despojado e bastante sedutor. Ele era alto, magro, com uma barba curta e olhos bonitos, segundo ela. Eles passaram a noite toda conversando e rindo, e a partir daí eles começaram a se ver regularmente. As coisas começaram a evoluir e os dois acabaram conhecendo um a casa do outro. Zachary morava com seu cachorro em Deer Tracy, um bairro muito próximo à casa de Marilyn. Zachary idolatrava seu pitbull chamado Capone. Ele era um cachorro sociável, mas passava por treinamentos bastante irresponsáveis. Essa raça, gente, pode e deve passar por treinamento especializado, porque de acordo com a criação, ele pode se tornar um cachorro bastante dócil, mas devido ao seu instinto protetor e bastante dominante de seu espaço, essa raça pode se tornar bastante ameaçadora nas mãos de proprietários irresponsáveis e descuidados. Mas normalmente os pitbulls são muito amáveis, eles têm aquela cara de bravo assim, mas eles são muito amáveis e uma curiosidade é que eles adoram criança.
Tanto a Marilyn quanto seu filho se aproximaram muito do Capone com bastante facilidade. Zachary inicialmente se mostrou ser um homem bastante carinhoso e passou a cuidar muito bem de sua nova namorada e também do filho dela. Conforme o tempo foi passando, ela não pôde deixar de notar que o comportamento de Zachary variava um pouco às vezes. Embora ele tentasse disfarçar, em alguns momentos ele demonstrou ser bastante agressivo e temperamental. Assim que ele percebia o desconforto de Marilyn, ele se justificava dizendo que teve uma infância bastante difícil e que tinha dificuldades em confiar nas pessoas, mas que ele não era um cara malvado e que ele estava gostando mesmo dela e que ela perdoasse por esses deslizes que aconteciam de vez em quando, porque ele a amava. Zachary disse ser inofensivo e que nunca faria mal nem para ela e nem ao seu filho. A mãe de Marilyn rapidamente diagnosticou que tinha algo de muito errado com o rapaz. Ela chamou sua filha e disse que estava sentindo um imenso desconforto com aquele relacionamento, e o rapaz não transmitia nenhuma confiança. Ela sentia como se ele estivesse tentando ser o que ele não era, como se tivesse algo nele que estava escondido e ele tentasse manipular, sabe? Ela terminou dizendo que havia algo de muito sombrio naquele rapaz e que ela desejava que sua filha se afastasse dele. Mas como é de se imaginar, a Marilyn ignorou os conselhos da mãe e disse que ela não tinha razão e que estava exagerando. Como se fosse uma profecia de sua mãe, aos poucos o comportamento de Zachary foi se modificando. Ele passou a ser bastante possessivo e ciumento, sempre querendo saber onde a Marilyn estava, com quem ela estava falando, a que horas ela chegaria em casa, a que horas ela chegou do trabalho, quem eram seus colegas homens, quem eram seus amigos, essas coisas do tipo, sabe? Mas mais uma vez ele apresentou justificativas para essa tentativa de controle. Ele afirmou que estava se comportando daquela maneira porque ele percebeu que a amava muito e se preocupava com ela. Bom, como já sabemos, né, gente? Porque esse não é o primeiro caso de relacionamento abusivo que eu trago aqui no canal, inclusive eu já passei por um, as coisas só evoluíram, e daí em diante foi só ladeira abaixo. Houve um episódio no qual eles estavam na varanda da frente da casa, quando de repente eles começaram uma discussão por motivos bastante insignificantes. Zachary se descontrolou e furiosamente arrastou sua namorada escada abaixo, e em seguida jogou ela no chão. Ela levantou bastante nervosa e xingando, quando ele fez uma carinha de arrependido e suplicou que ela o perdoasse. Ele alegou ter perdido a cabeça por alguns minutos e que aquilo não era ele, e que também isso nunca mais iria se repetir. Bom, eu acredito que eu nem precisaria dizer para vocês, né, que os empurrões e ele jogando ela no chão aconteceram mais algumas vezes nas semanas seguintes. Conforme os dias passavam, o Zachary tornou-se ainda mais controlador e abusivo. A Marilyn refletiu sobre os conselhos de sua mãe, sua carreira e também seu filho, e tomou a decisão de terminar com o rapaz. Mas já era tarde demais. Ela tentou terminar com ele e foi aí que as ameaças começaram. Ele chegou a esbravejar que mataria ela se ela o deixasse. Ele ficou totalmente fora de controle, gritando que ela tinha usado ele, tinha o arrastado para sua vida e que agora queria o deixar. Ela não tinha esse direito e agora os dois ficariam juntos, essa era a vontade dele. Enfim, a partir desse ponto as coisas só pioraram. Aconteceu um outro ataque alguns dias depois, no qual Zachary quase quebrou o nariz dela, e os socos foram tão fortes que a deixaram inconsciente por alguns minutos. Marilyn sabia que aquele relacionamento já não tinha mais futuro, não tinha como dar certo. Por isso ela tentou colocar distância entre eles, ignorando completamente suas ligações e mensagens de texto. Ele passou a mandar mensagens constantemente, pedindo desculpas, dizendo quanto a amava, que ele tinha errado, que ele ia melhorar. O Zachary ficou totalmente obcecado e começou a segui-la aonde quer que ela fosse. Para vocês terem ideia do desespero dele, ele até arrumou um trabalho na mesma filial da empresa que ela trabalhava. Em um outro episódio, ele apareceu na porta dela às 6 horas da manhã, e assim que ela abriu a porta, levou um murro no rosto. Quando ela gritou, ele ficou ainda mais descontrolado, pegou a chave de roda do carro dele e quebrou o para-brisa e a janela traseira do carro dela. Naquele momento, ela temia que se chamasse a polícia, ele avançaria nela e em seu filho, e uma tragédia poderia acontecer. Marilyn finalmente percebeu
que ignorar as mensagens e ligações dele não estavam resolvendo o problema. Ele pediu então que eles se encontrassem uma última vez para conversar pessoalmente e resolver como adultos que eram a situação. Ela acabou concordando em se encontrar com ele na tentativa de esclarecer as coisas e acalmá-lo. Em setembro de 2015, Zachary passou na casa de Marilyn para irem juntos até a casa dele para conversar. Ela estava bastante assustada, então levou na bolsa uma faca, por precaução. Eles passaram primeiro em uma loja do McDonald's e logo em seguida foram até a casa do rapaz. Eles entraram e foram para a cozinha, e foi quando ela estava sentada comendo suas batatas fritas que ela foi surpreendida por vários socos em sua direção. Quando ela perguntou o que foi isso que estava acontecendo, ele respondeu bravo, questionando por que um cara tinha marcado ela em uma foto do Facebook. Era uma foto dela com seu filho em um parque. Ela até tentou explicar que aquele cara era um amigo da Brittany, que era sua melhor amiga. Ela tinha ido ao parque com seu filho e também com a Brittany, quando esse rapaz apareceu e elas pediram para ele tirar uma foto. Mas Marilyn percebeu pela expressão facial de Zachary que ele não estava aceitando essas explicações não. Então ela pensou rápido e correu para a porta para tentar fugir. Mas lamentavelmente o destino da jovem já estava selado. Não tinha como escapar. Zachary correu até ela e a agarrou com força e começou a pancadaria em seguida. Ele arrastou a jovem para o seu quarto e a jogou no chão. Ele subiu nela e a imobilizou no chão e a maltratou muito e sem se preocupar como ficaria o rosto dela depois disso. Nesse meio tempo, ela conseguiu acessar a faca que estava em sua bolsa, mas o martírio de Marilyn estava só começando. Quando ele percebeu que ela desconfiava dele, a ponto de trazer uma faca para se defender de um possível ataque, Zachary ficou extremamente irritado e começou a gritar, e em um desses gritos soaram as ordens de ataque. O Pitbull então partiu para cima de Marilyn e primeiramente arrancou boa parte de sua orelha direita. Enquanto o cachorro avançava, Zachary não parava de golpeá-la sem misericórdia. Como é de se esperar, a Marilyn perdeu a consciência e acordou somente alguns minutos depois. Eu acredito, gente, que nesse momento o cérebro dela ativou aquele modo de sobrevivência que a gente tem, sabe? Porque ela disse que ela não estava mais nem sentindo dor nenhuma. Ela calmamente se sentou e olhou para frente. Zachary estava de joelhos em sua frente e deu um largo sorriso. Ele disse para ela com bastante deboche que ela estava careca e que agora ninguém mais ia querer saber dela. Ele ainda ordenou que ela fosse até o espelho para ver como que ela estava. Ela então foi cambaleando até o banheiro e quando olhou no espelho, percebeu que o pouco cabelo que ainda estava na sua cabeça estava banhado de sangue. Ele ordenou então que ela se deitasse e em seguida ele pisou nela por diversas vezes, até ouvir o som de suas costelas sendo quebradas. Marilyn já não sentia mais dor, como eu falei para vocês, as suas energias estavam focadas apenas em sobreviver. Ela precisava viver, ela queria viver, ela precisava encontrar um jeito de sobreviver a essa provação. Então, os espancamentos ainda duraram mais alguns minutos, e no total todo o sofrimento da jovem durou quase 1 hora, até que ele olhasse para ela e se desse como satisfeito. Ele então se limpou e disse que ela já poderia ir embora. Marilyn estava focada em sobreviver, portanto ela não poderia desmaiar novamente. Ela pediu para que ele chamasse uma ambulância para ela. Ele respondeu que não poderia fazer isso porque senão as autoridades levariam o seu cão embora. Ele então disse que levaria ela embora, e ela imaginava que seria para um hospital, mas na verdade ele a levou para a casa de sua mãe. Quando estavam saindo, ele entregou um saco preto para ela, dizendo que seu cabelo estava lá dentro. E realmente, não era só o cabelo não, estava o couro cabeludo dela inteiro lá dentro daquele saco plástico. Ele dirigiu lentamente e parou na rua de baixo, e antes que ela saísse do carro, ele pediu um último beijo a ela. Marilyn queria viver, então ela só fez o que ele mandou e seguiu seu caminho. Faltando 3 casas para chegar na casa de sua mãe, enquanto segurava sua orelha para tentar conter o sangramento, a jovem caiu desacordada mais uma vez. Mas a vontade de viver foi mais forte, e ela se levantou poucos segundos depois e rastejou até a casa de sua mãe. Assim que entrou no quintal, avistou sua mãe que estava na frente da casa e entregou o saco com seus cabelos dentro. Uma ambulância foi chamada e ela foi levada ao hospital às pressas, e logo que entrou foi direto para a sala de cirurgia.
ela teve uma artéria cortada em seu couro cabeludo que estava jorrando muito sangue para todo lado. A Marilyn estava quase inconsciente novamente quando ouviu os emergencistas dizerem que ela havia sido escalpelada viva. Mais tarde ficou comprovado que o Pitbull foi o responsável por dilacerar a orelha direita dela, mas o Zachary foi o responsável por escalpelar a jovem utilizando a própria faca dela. A vida de Marilyn estava por um fio quando ela passou por diversas cirurgias de emergência para reparar a artéria cortada. Em seguida, ela passou por várias outras cirurgias, inclusive de enxertos de pele, utilizando pele de sua perna. Marilyn sobreviveu e disse mais tarde em entrevista que ele poderia ter tirado a vida dela, mas que ele não quis. Ele fez isso para que por toda a vida dela, todas as vezes que ela se olhasse no espelho, ela se lembre dele e do que ele fez com ela. E como já é de se esperar desse tipo de gente, né, pessoal? Quem tem bastante culhão para fazer o que faz, mas não tem culhão para admitir o que faz, Zachary colocou toda a culpa em seu cachorro e acusou o animal de ser muito temperamental e às vezes violento e insensível. Disse ainda que seu pitbull o estava defendendo dos ataques de Marilyn. Mas os investigadores analisaram os cortes na cabeça da vítima que eram bastante precisos e lineares, e não condiziam com uma mordida de cachorro. Zachary foi preso logo em seguida. Assim que o ataque ganhou os noticiários, ele aproveitou para solicitar uma entrevista com uma rádio nacional. Seu pedido foi atendido, e ele alegou inocência e disse que estava bastante surpreso de seu cachorro ser tão agressivo a ponto de atacar a pobre Marilyn daquela maneira. Mas as evidências contra ele eram muito fortes, porque as autoridades encontraram a faca que a jovem tinha levado na bolsa escondida na gaveta do quarto dele, ainda com sangue e fios de cabelo. Os investigadores também descobriram que Zachary Gross tinha uma longa ficha criminal envolvendo diversos crimes violentos cometidos contra outras mulheres. Essas acusações incluíam 2 agressões de 4º grau, uma violência doméstica e também uma acusação de abuso íntimo. No caso das agressões a Marilyn, ele se declarou inocente de todas as acusações, e por isso seu caso foi a julgamento. No julgamento, toda a defesa de Zachary estava pautada no ataque repentino do Pitbull, mas a defesa ficou bastante desconcertada quando a promotoria chamou o médico que fez a cirurgia para testemunhar, que, como já sabemos, afirmou taxativamente que os ferimentos foram feitos com um objeto afiado e em nada se pareciam com mordidas de cachorro. Zachary não estava nem um pouco arrependido. Inclusive o juiz o condenou por desacato devido a um aceno pejorativo que ele fez no tribunal. O júri retornou com um veredito de culpado e recomendou a pena máxima. A promotora do caso pediu ao juiz que ele acatasse a recomendação do júri e aplicasse realmente a pena máxima. Zachary continuou insistindo que era inocente e que o júri tinha sido contaminado. Disse que se sentia horrível pelo que aconteceu e que toda a culpa foi do Pitbull, que, de acordo com suas palavras, é uma raça perigosa e imprevisível. Em março de 2017, Zachary Allen Gross, de 31 anos de idade, foi condenado a 20 anos de prisão por agressão em 1º grau e mais 34 dias pelo desacato à autoridade do tribunal. Após a sentença, ele ligou para o Crime Watch Daily, ainda se declarando inocente e vítima de um judiciário tendencioso e injusto. O Pitbull ficou em um abrigo para animais e, depois da sentença de seu dono, foi sacrificado por ordem do juiz do caso. Ao contrário do que pretendia Zachary, a Marilyn conheceu um rapaz bacana alguns meses depois e que a aceitou do jeito que ela é. Juntos, eles tiveram um casal de filhos e vivem felizes e se amando. E essa história teve um final feliz e eu confesso que eu estava mesmo torcendo muito por ela. Eu vou deixar aqui para vocês algumas indicações de casos parecidos com este que eu trouxe aqui no canal. E caso vocês não tenham assistido ainda, eu convido vocês a assistir. Bom, pessoal, se chegou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Vocês estão vendo que mesmo gripadinho eu tô aqui gravando para vocês, então deixa o like que eu mereço. Ah, e se inscreve, gente, porque o YouTube tá me avisando que cerca de 20% só das pessoas que passam por aqui se inscrevem no canal. Já era pra gente ter muito mais inscritos. Tem vídeos aqui com mais de 300 mil views e a gente tá só com 78 mil inscritos. Então me ajuda aí, né, gente? Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje.
Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.